Show de bola. Vamos lá. Estamos começando mais um Deus Tudo Pode, o podcast que transforma vidas através de vidas que já foram transformadas por Deus. Hoje eu estou com mais um convidado especial, mas antes eu queria fazer um pedido especial. Se você ainda não nos segue em alguma das nossas redes sociais, pedir para você se inscrever, ativar as notificações para que toda vez que tiver um conteúdo novo, vocês sejam o primeiro... para que todas as vezes que tiverem um conteúdo novo, isso chegue mais rápido aí para casa de vocês. E não esquece de curtir, compartilhar, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Então vamos lá, meu convidado especial hoje aqui é o Mauro Júnior. Valeu, Mauro, brigadão pela presença, obrigado por aceitar o convite. O Mauro, ele é cristão, ele é casado com a Isabela, o pai da Catarina. A Catarina tá com 7 meses. 7 meses. Já tá crescendo, já daqui a pouco tá aí ministrando junto com ele. O Mauro é empresário no ramo de hortifruti e além disso, ele tem um ministério principalmente com jovens na igreja onde ele está frequentando. Hoje ele está na igreja Família Viva. Ali, a igreja Família Viva hoje ela está na Voldac. Lá na Voldac. Que é a sede da Família Viva. Ah, show. E aí, Mauro, seja muito bem-vindo, tá? Fica à vontade para você poder falar aí, porque a ideia aqui é a gente falar de tudo aquilo que Deus fez e faz na vida de cada pessoa para poder a gente realmente transformar a vida de cada um e mostrar realmente do verdadeiro poder de Deus, né? Porque afinal, Deus tudo pode. Cara, glória a Deus por um espaço como esse daqui, que a gente pode conversar, a gente pode criar conteúdo, falar de forma simples, né? Algumas histórias que Deus ele tem feito na nossa vida, porque Deus ele continua agindo. Amém. A gente está vivendo aí o Atos 29, né? Deus continua se manifestando, Deus continua agindo. Então, que prazer poder compartilhar aqui um pouco da história, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus aqui. E atualmente a gente está vivendo uma época de avivamento que eu nunca vi tanto. Eu acho que foge um pouco, assim, tem gente que vai dizer que é questão de modismo, né? Mas eu acho que foge um pouco até dessa questão de pensar que isso aí é modismo, porque... vai chegando nos últimos dias que a gente sabe que... Inclusive, você falou aí, né, pai da Catarina. Hoje em dia eu sou conhecido como pai da Catarina. Hoje as pessoas chegam perto de mim. E a Catarina? A Catarina tá bem? Esse é o pai da Catarina. Você viu o meu Instagram, é só Catarina. E... eu tentei dar um stalkeado pra descobrir um pouquinho mais. E foi engraçado porque a gente decidiu... eu casei em junho de 2021. Uhum. E eu decidi que... com 3 meses de casado que a gente queria ter filho. A gente conversou sobre ter filho e vamos ter filho e tudo mais. E pouco depois a gente engravidou e a Catarina nasceu. E hoje as pessoas perguntam pra gente: por que vocês já têm filho? Por que vocês têm filho num mundo tão mal? Por que vocês decidiram engravidar e por que vocês vão ter mais filhos? Aí eu fico assim, cara, mas esse é o melhor momento do mundo pra se ter filhos. Pra gente que é cristão, esse é o melhor momento do mundo para você gerar filhos. Pô, por quê? Explica essa visão aí, conta pra gente. Cara, quando você olha lá a profecia de Joel 2, que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado. Amém. Cara, eu acredito que a gente está vivendo esses últimos dias. Quando você olha todos os acontecimentos bíblicos, quando você olha tudo que está acontecendo, é nítido que a qualquer momento Jesus vai voltar. Sim. O único evento escatológico que falta é a parousia, é Cristo aparecer. A gente acredita nisso e a gente vive isso. Uhum. Então, o Espírito Santo está sendo derramado. A Bíblia fala que o coração dos pais vai se converter aos filhos, dos filhos aos pais. Os velhos terão visões, terão sonhos, os jovens terão visões. Então, esse é o melhor momento, talvez melhor do que há 100 anos atrás, algum tempo atrás. Então, cara, eu quero que minha filha nasça, eu quero que meus filhos nasçam nesse tempo de Espírito Santo, de avivamento. Isso aí é realmente olhando para esse lado aí, nesse momento que a gente vê tanta, como fala, nesse momento não, toda vez que a gente ouve alguém falar sobre filho, a primeira coisa que as pessoas falam é, cara, filho, quem pensa não tem. Aí, essa frase você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes. Demais. Entendeu? Mas, em contrapartida, todo mundo que tem fala a mesma coisa. Cara, filho é uma coisa assim... sobrenatural. Depois que você tem, você não sabia como aquilo te faltava, o pedaço que faltava de você até você ter um filho. Quando eu descobri que a Isabela estava grávida, e foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Uhum. Na verdade, eu fui pra igreja assim, ela é grávida de pouco tempo, e eu cheguei lá atrás da igreja e falei assim: Deus, o que tá acontecendo?
Eu não conheço a Catarina ainda. Na verdade, eu nem sabia que era Catarina. Se fosse menina, ia chamar Samuel. Eu falei assim, Deus, o Samuel tá vindo aí, a Catarina tá vindo aí, e eu já amo ele, mas eu não conheço. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Eu não sei o que vai ser dessa criança. Aí Deus falou comigo e falou, então, é assim que eu te amo. E você vai entender sobre paternidade. Nesse Glória momento a Deus. eu caí chorando. Eu acordei assim, meia hora depois. Que eu falei assim, meu Deus, Deus tá me curando aqui e me usando pra gerar uma outra vida. E aí foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Você tem... Você tem essa questão principalmente de trabalhar por jovem e vai contar por que você chegou aí. Mas antes, conta um pouquinho. Como é que começa a sua história ali? Você é de Volta Redonda mesmo ou você... A minha família inteira é de Minas. Uhum. Minha família inteira vindo de Carangola e Juiz de Fora. E em determinado momento eles vieram para Volta Redonda. Meu pai e minha mãe se conheceram e tudo mais. E eu nasci em Volta Redonda. Uhum. Eu sou do casamento do meu pai com a minha mãe. Eu sou o filho mais novo. Tá. Então eu sou a rapinha do tacho ali. São quantos irmãos que você tem aí? Hoje eu tenho 5 irmãos. Tá. Que são ali 3 par de mãe, 2 par de pai. E é meio assim, porque meu pai teve um segundo casamento. Tá. Então, isso depois. Isso depois. Tá. Então eu sou acostumado com família cheia. Gosto de família cheia, gosto de casa cheia, gosto de bagunça, gosto de falação, dividir o frango. Tô acostumado com isso. E nessa história, esse contexto, esse lar onde você nasceu na época já era um lar cristão? Como é que era a sua história então antes de se converter ali? Na verdade, a minha família sempre foi uma família muito religiosa. Uhum. Eu vim de uma família religiosa, só que é uma religião não praticante. A minha família é uma família que eles têm Deus como Senhor, Uhum. só que é aquele Deus do Senhor Vem a nós. de lá. Tá. Deus tá lá, uma vez por ano a gente vai na missa, Uhum. a gente batiza, eu fui batizado quando criança na igreja católica, só que lá, Tá. Deus lá e a gente aqui. Então eu nunca tive assim um ensinamento em casa da prática da religião. Eu sempre entendi que honrar a Deus eu deveria, obedecer a Deus e tudo mais eu deveria, isso eu aprendi em casa. Só que experiência com Deus, palavra, ensino, faltou um pouco. Eu costumo fazer às vezes analogia que a gente no mundo aqui mais ocidental, a gente costuma trabalhar com caixinha para as coisas, né? É a caixinha da espiritualidade, a caixinha da saúde, a caixinha da educação, a caixinha da cultura, a caixinha da história, e a gente vive separando as coisas. Enquanto no mundo oriental, África, Ásia, a Europa, você vive os dogmas, as crenças, como cerne. Aqui é a base. E aí você tem ali em volta disso vai crescendo as coisas. Você não tinha um rei. Geralmente você tinha um rei que todo o reinado ele estava ali acreditando numa única coisa, mesmo que alguns divergissem, mas tivesse divergência, mas tinha um cerne. Árabe hoje, vamos botar aqui como uma religião. A crença em Alá é o centro do centro sociopolítico de tudo. Sim. Então, assim, a constituição deles, peraí, primeiro consulta aqui a religião que está falando. Em Israel eu vi isso também, né? Muito isso. Primeiro, a política é desenvolvida nisso, a educação é desenvolvida em cima disso. Hoje, atendendo jovens, lidando com os jovens diariamente, eu tenho percebido algo que é na questão da fragmentação das coisas. Uhum. A nossa sociedade hoje, nossa juventude hoje, ela está muito fragmentada. Como assim fragmentada? É exatamente isso que você falou. A gente separou a nossa vida em vários temas, do tipo assim... essa área aqui eu sou cristão, na igreja eu sou cristão, sou dizimista, eu cumpro o princípio, mas não, peraí, no meu trabalho não. Em tal coisa não. E a gente vai norteando a nossa vida de acordo com o ambiente que a gente está. Não, a cultura, tipo, não tem nada a ver eu ouvir tal música. Não tem nada a ver eu fazer tal coisa. Mas aqui dentro da igreja que eu tenho minha vida com Deus, eu faço tal coisa. Só que a vida plena, ela não é fragmentada. Isso virou até piada, né, bicho? A vida plena, ela é o composto. Eu não tenho, por exemplo, as pessoas perguntam assim, você é pastor integral? Ou você trabalha de forma integral na igreja? Uhum. Você é cristão integral? Eu fico pensando como não ser. Porque onde você for, você vai ser o cristão. Na verdade, o cristão, ela
tá na identidade. Eu no Hortifruti, eu sou cristão, da mesma forma que eu sou cristão dentro da minha casa, ou da mesma forma que eu sou cristão na igreja. Não posso fragmentar, não, aqui eu ajo de um jeito, que é pra eu fazer tal coisa, lá em casa eu ajo de outro jeito. Não, eu tenho que ser pleno em todas as coisas, e isso tem que nortear a minha vida. Assim, eu tive em Israel em fevereiro do ano passado. Aí, igual eu te falei, eu fui muito ministrado, muito mais às vezes no meio do trânsito entre uma palavra e outra, do que diretamente às vezes em algum lugar específico, uma palavra específica. E aí você falando sobre essa questão na vida da gente não divergir, eu ainda com essa mentalidade ainda de uma pessoa que está aqui, aí ele é um empresário, e aí, mas se ele está começando a se envolver na igreja, talvez ele queira desenvolver um ministério dentro da igreja. E aí eu cheguei tinha alguns milionários ali, inclusive um bilionário que estava lá no barquinho, no barquinho da Galileia, a gente fazendo a travessia ali de Tiberíades a... Agora eu não lembro para onde que a gente estava indo. A gente estava fazendo a travessia. É um passeio clássico quando você vai para Israel. Aí você entra ali no barquinho. E aí quando a gente estava naquele momento ali de todo mundo trocando ideia, conversando e tal. E aí eu sentei aqui, ele sentou do lado. E aí eu falei, cara, que conversa com essa pessoa? Eu não tinha muito assunto assim. Aí eu cheguei, tudo bom, não sei o que, um prazer conhecer, pá. É a primeira vez que ele estava indo para Israel, assim como todo mundo, ele estava ali fazendo passeio assim para poder também conhecer. Então a gente evita de ficar atrapalhando ali, porque é um momento realmente, igual eu te falei, acaba sendo momentos muito pessoais ali que você tem. E aí eu cheguei para ele e falei bem assim, sua vinda para cá, você tem, além da questão de ser empresário e tudo mais, você tem a intenção de também desenvolver algum ministério seu? E aí ele chegou tal, falou bem assim, deu aquela risadinha de canto de boca, falou bem assim, não, a vida, deixa eu te falar uma coisa, na vida tudo é ministério. Nossa, já foi uma... Aí ele chegou e aí ele olhou pra mim e falou bem assim, você sabe onde é que a gente tá, né? Eu falei, isso aí. Então, na vida tudo é ministério. Aí daqui a pouco ele falou, lembra quando Jesus encontrou... Pedro encontrou Jesus na beira aqui do lago? Na vida todo é ministério. Aí, na verdade, ele estava falando sobre aquela referência que Jesus fala bem assim, Pedro, tu me amas? E aí ele repete isso 3 vezes, na verdade na intenção de dar ênfase. Tem outros desenvolvimentos sobre a intenção quando ele repetiu 3 vezes, mas aí aquilo ali virou uma chave para a gente entender que muitas vezes a gente chega a separar a vida da gente em caixinhas, e quando na verdade a intenção a gente não deve dividir a vida em caixinhas. A gente tem que entender que do acordar, do abrir do olho, do café da manhã com a esposa, até o momento que você vai trabalhar, encontrar com alguém que não é um subalterno, alguém que está esperando direcionamento, alguém que você vai cumprimentar no jardim, o porteiro, o faxineiro, qualquer pessoa, essa pessoa tem que entender que você tem habilidades. É uma vida com propósito, né? Tipo, você tem uma missão. E lidar com pessoas faz parte da sua missão. Seja como médico, seja como empresário, seja atendendo no Hortifruti, você tem uma missão. Cara, eu fui chamado para isso, eu vou fazer isso onde eu estiver. Eu tenho essa clareza de Deus. Tipo, eu vou cumprir minha missão. Eu não sou fragmentado. Eu custei um pouco para desfragmentar. Sou pleno. Eu também custei para entender um pouco. Na verdade, eu precisei de passar por um processo de cura muito grande. Isso envolve um pouco da minha história, da minha vida com Deus. Né? E tudo isso que eu vivi. E como é que você falou que você teve esse contato, na verdade, com a palavra? Você ouvia falar, entendia assim, né? Tinha um discernimento que aquilo era alguma coisa santa. Mas no intuito de é santo, não posso tocar. É o que muitas vezes acontece. Mas quando que você vai nessa caminhada aí, quando que você vai ter uma experiência genuína com Deus e entender realmente sobre quem era Deus e o que ele podia... Eu tava numa família perfeita ali, até os meus 6 anos, mais ou menos. Tinha meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos,
E vivíamos de forma bem. Os percalços da vida, mas de forma bem. Meu pai me levava na escola, meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Meu pai era uma pessoa muito presente na paternidade, sempre foi muito presente. Até que em determinado momento, meu pai, por alguma desavença com a minha mãe, algum problema deles, que eu não me lembro, meu pai saiu de casa. O casamento deles ruiu e acabou. Só que o casamento do meu pai não ruiu só com a minha mãe. O casamento do meu pai ruiu com a minha mãe, comigo, com meus irmãos. Você percebia nesse processo, nessa idade? É muito tenra, né? Eu fui ter noção disso agora. Depois, Agora, quando eu virei pai. Cara, mas naquele momento lá, eu só pensei assim, meu pai me abandonou. Cara, meu pai saiu de casa. Meu pai não separou da minha mãe, meu pai separou da gente. Meu pai foi embora porque talvez eu não fui um bom filho. E isso eu tinha ali mais ou menos uns 7 anos. E isso foi um choque na nossa vida ali num contexto. Porque a minha mãe, ela era do lar. Minha mãe, ela cuidava de mim e dos meus irmãos. E meu pai era o provedor do lar. E é o padrão de família. Sim. Só que em determinado momento meu pai saiu de casa. E meu pai foi viver, seguiu outros caminhos. E minha mãe teve que sair de casa também para ser a provedora do lar. Então, em determinado momento, eu era uma família perfeita, padrão. Em determinado momento, eu perdi meu pai e minha mãe. Minha mãe, por sair de casa para trabalhar. E o meu pai, que eu via ele ocasionalmente. Cara. Então, isso me gerou um caos muito grande na minha mente. Eu com 8 anos. E eu não sabia o que era esse caos. Eu não tinha alguém para me explicar o que era isso. Caraca. E eu comecei a buscar. Do tipo, Deus, o que está acontecendo? Mas eu também não sabia quem que era Deus. Até que... com a minha mãe mesmo, no dia 29 de maio de 2005, eu entrei na própria Família Viva de Três Poços. E eu entrei lá e era numa quarta-feira, e eu com 8 anos de idade, e eu falei assim, tá, Deus deve estar aqui. E nisso, o pastor falou, olha, era uma mensagem sobre cruz, muito, muito forte. Ele falou assim, olha, se você quer ter uma vida diferente do que você está vivendo, você vem aqui na frente. E eu, com os meus 8 anos, com total clareza, que eu não tinha nenhuma que eu tinha, falei, vou lá na frente. Se esse homem tá falando que vai mudar a minha vida, é a cruz de Cristo, eu vou lá na frente. Deve ter alguma coisa lá. Fui. Não sabia nem o que estava acontecendo. Quando eu vi, não tinha mais ninguém indo. Eu fui sozinho lá na frente. Chegou lá na frente. 6 anos. Tem mais alguém aí, gente? tem ô benção, irmãozinho aqui, criança aqui. Mais alguém aí, gente? Caraca. E quando eu olhei pra lá, não tinha mais ninguém na igreja. E a igreja lotada, a igreja crescendo, a igreja desenvolvendo. E só eu lá. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Nem eu sabia o que estava acontecendo. Isso era numa quarta-feira. E eu falei, tá, aceitei Jesus. Vou ter minha vida transformada. E agora? Ele não volta domingo. Eu falei, tá, domingo, mãe, vamos no culto. Minha mãe, tá, não vou, vai você. Aí eu fui com a vizinha. Chegou no Espírito Santo, chegou no culto, fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a rodopiar na igreja. E eu lembro dessa cena muito, muito, muito forte. Caraca! A pastora Denise chegou em mim e falou, olha, você vai ser ganhador de almas. Eu falei, que alma, dona? O que é ganhador de alma? Ganhador de alma. E eu comecei a falar em línguas e eu não sabia o que era que estava acontecendo. Eu só rodopiava e falava em línguas. E em um determinado momento eu falei, Deus, o que está acontecendo? Ele, filho, eu tô te preparando. Você vai viver umas situações que você vai precisar desse revestimento. Só recebe. Amém. E eu caminhei, cara. E eu fui e continuei caminhando. E continuei caminhando ali. Teve alguma resistência? Ou tua mãe, ela veio já logo em seguida? Na verdade, não. Porque minha família não sabia nem o que estava acontecendo também. Só que o que a gente fazia? Minha mãe não voltou comigo mais. Eu continuei caminhando sozinho. Só que minha mãe também sempre me incentivou a ir. Uhum. Então eu morava num lugar que tinha uma pista, né? Então ela me atravessava nessa pista e para eu encontrar com a vizinha para ir para a igreja. Então eu sempre fui muito... Que maneiro. Assim, é maneiro. Cara, foi uma experiência muito boa. Caraca. Foi desafiador. Nossa. Cara... Total, né? Foi muito desafiador ali. E eu fui. Só que eu comecei a entender mais sobre Deus. Eu fui batizado um tempinho depois, cresci, fui desenvolvendo. Só que eu tinha uma ferida com meu pai. E eu não sabia que eu tinha essa ferida com meu pai. Na verdade, eu não sabia falar com meu pai. E em todo momento eu queria convencer o meu pai de voltar para casa. Nesse momento, nesse primeiro momento, assim, onde que foram as maiores mudanças assim que você percebeu dessa idade mais jovem até
o momento que você, na verdade, percebeu a ferida? Onde é que você percebeu, assim, que houve mudança em comportamento? Ou... Eu percebi, o dia que mais doeu foi quando, num Dia dos Pais, eu fiz, na época a gente fazia um recortezinho de gravata, sim, com a caneta dentro. E eu fiz, e eu cheguei em casa e eu não tinha pra quem entregar aquilo. Rapaz, aquele dia, eu falei assim, meu Deus. Pô, aí é punk, né? Só que aí eu comecei a ir pra igreja, que eu falei assim, não, Deus tudo pode. Amém. Deus tudo pode, eu vou pra igreja. Vamos mexer. E vai mudar. E Deus vai restaurar. E na época eu acho que lançou uma música. Restitui. Sim, eu quero de volta o que é meu, Sara-me. E eu comecei a ir na igreja com essa fé. Meu pai vai voltar com a minha mãe. Meu pai vai voltar com a minha mãe. Meu pai vai voltar com a minha mãe. Minha família vai ser restaurada. Creio nisso. E eu tinha muita fé nisso. Isso ia acontecer. Amém. Eu acreditava nisso. Só que isso foi me gerando mais feridas. Porque ele não restituiu. Deus não voltou. Minha família não voltou. E eu fui. E cada vez que. Quanto mais parecia que eu orava, mais eles se afastavam. E a ferida foi aumentando. Só que eu fui, em vez de entender e curar, eu fui tentando convencer cada vez mais meu pai. Eu fui tentando ser o filho perfeito. Eu tentava, de todas as formas, ser o filho autônomo, perfeito, sem problema, com as melhores notas, independente, o filho que fazia tudo, que convencia tudo, que não tinha problemas. Mas na verdade eram os problemas, eu estava aterrando eles. E eu pegava essa mesma forma de lidar com o meu pai e tentava lidar com Deus. Deus, eu preciso te convencer. Porque se eu não te convencer, tu vai me deixar. Tu vai embora, tu vai comprar cigarro. E aí, Deus, na verdade, há um pouco desse clamor aí para poder tentar realmente restituir uma família que você conheceu com 6 a 8 anos de idade. Era o que você estava tentando, na verdade, buscar. Era o que eu estava tentando buscar. E aí você estava... E eu passei, e quando eu tive consciência de que Deus podia restituir, né, mais ou menos ali com uns 12 anos, dos meus 12 anos até os meus 19 anos, eu passei tentando restituir a tua família. Mas na verdade eu já não era nem restituir a minha família. Eu estava tentando restituir a minha paternidade. E tudo que eu fiz dos meus 12 aos meus 19 anos foi para tentar convencer Deus de que eu era um bom filho. E quando é que vem a virada de chave? E a virada de chave, ela... Você entender assim, o que puxava o freio para você não conseguir aquilo? Cara, foi um processo de muita dor. De muita dor, porque eu tive uma crise de ansiedade. Eu comecei a desenvolver crise de ansiedade ali em 2017 para 2018. E crise de pânico, e crise de começar a tremer no meio da rua e não saber o que está acontecendo, e psicólogo ser coisa de maluco. E eu trabalhando... Você não tratava. E eu não tratava. Psicólogo é coisa de maluco. Remédio nem morto. E eu na igreja... Eu atuava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo era culto de manhã, de tarde, de noite. Eu estava em tudo. E eu estava em tudo e eu ocupava tanto a minha agenda que eu falava assim, eu preciso convencer Deus de que eu sou um bom filho. E eu estava sobrecarregando a minha agenda. E ministrando na vida de outras pessoas. E ministrando. E ferido, curando outras pessoas. Assim, só para deixar claro, que as pessoas às vezes acham que o fato de você ter feridas, ter problemas, ter alguma coisa para você poder melhorar na tua vida, não te dá o direito de chegar e ajudar outras pessoas. Pelo contrário, gente. O fato de você ter... tem outras coisas que você não tem feridas. E tem outras coisas que você tem a capacidade de realmente ministrar sobre a vida de outras pessoas. Tem coisas que você já está sarado. E ao longo dessa caminhada sua, com certeza, tem outras coisas que você é autoridade. Porque já venceu. Justamente o que te reveste do poder e do direito de chegar e dar uma palavra direcionada sobre essas outras coisas. A graça é exatamente isso. A graça, ela não nos coloca numa posição, estou pronto para algo. Na verdade, não. Ela te chama do jeito que vem. Vem e no caminho você faz. Vocês fizeram uma ministração, vocês botaram um vídeo essa semana aí, até sobre o Vem, né? Vem. Cara, e a gente vai aprendendo. E a gente vai desenvolvendo. E nesse meio do caminho, tudo que eu fiz... então quer dizer que dos seus 12 aos seus 19 anos, tudo que você fez na igreja foi ruim? Não, pelo contrário. Tudo isso me protegeu. A igreja
foi uma das maiores ferramentas de Deus para me proteger, para me cuidar, porque eu, ferido do jeito que eu estava, machucado do jeito que eu estava, se eu não tivesse talvez tão engajado na igreja, com certeza eu teria substituído isso com droga, ou com qualquer outra pornografia, com qualquer outro tipo de vício, Sim. ou talvez uma depressão profunda, alguma ansiedade. Ou seja, a igreja, ela me protegeu. Você falou que você chegou num auge, num momento de auge realmente com relação a essa ansiedade, né? Eu cheguei num momento ali que na verdade foi uma crise de identidade atrasada. Porque geralmente a crise de identidade ela é um aspecto do adolescente. É na fase do adolescente que o adolescente ele começa com essas crises de identidade, né? E só que eu fui ter essa crise de identidade com 19 anos. Que eu parei em determinado momento, que eu não era já um adulto completo, mas também não era um adolescente, que eu falei, quem que eu sou nessa vida? Eu sou quem? Porque eu faço tudo, eu não faço nada, eu não tenho nada, quem que eu sou? E eu tive uma crise muito forte de identidade. Isso me gerou uma ansiedade absurda, isso me levou a quase depressão, isso me levou a ataque de pânico. Você falou que isso já é, geralmente, você lida com um jovem, então você vê isso com certa frequência. Mas isso todo jovem tem, ou nem todo jovem acaba desenvolvendo essa... A crise de identidade, ela é comum em todo mundo. Todo mundo em determinado momento chega e pergunta quem que eu sou. Isso é muito comum. Só que quando você tem um lar estruturado, quando você tem ali um pai que faz o papel dele, uma mãe que faz o papel dela, e você tem alguma revelação ali de Deus da Bíblia, essa crise ela se torna mais amena. Porque você começa a entender ali, não, peraí, eu sou o filho de Deus, eu sou amado por Deus, Deus me revestiu, Deus me deu um pai terreno, uma mãe terreno. Então essa crise fica muito mais fácil de resolver. Agora, quando você tem esse lar desestruturado, fica muito mais difícil. Porque eu não conseguia ter uma relação de paternidade com Deus, porque eu achava que Ele ia me abandonar a qualquer momento. Eu achava que se eu errasse, Deus ia me abandonar a qualquer momento. Então isso daí fragmentou muito a minha identidade. Eu não conseguia chegar e falar assim, eu sou o Mauro. Eu tinha que chegar e falar assim, eu sou o Mauro que tiro 10 em tal matéria, eu sou o Mauro que estudo pra caramba nisso, eu sou o Mauro que tenho 120 adolescentes sob meu cuidado, eu sou o Mauro que tô abrindo célula na cidade inteira. Eu sou o Mauro tal. E não só eu sou o Mauro. Você ia, na verdade, se revestindo de uma armadura que você acreditava. Porque como eu tinha a minha identidade ela fragmentada, a minha autoestima baixa, a minha autoestima ela sempre foi muito baixa, pela falta da confirmação paterna. Então, quando eu tinha minha autoestima baixa, o que eu fazia para equilibrar era elevar o ego. Toda vez que você vê uma pessoa que ela tem um ego elevado, você vai procurar, no fundo, a autoestima dela é baixa. Por quê? Porque ela vai pegar, ela vai inflar o ego dela para ela tentar equilibrar ali a situação. Então, na escola eu era o que mais falava. Pra você ter uma ideia, no auge dos meus 17 anos, eu estudava toda a matéria em casa. Toda a matéria, eu tenho muita facilidade com o aprendizado. Eu estudava toda a matéria em casa, chegava na aula e eu atrapalhava todos os meus colegas. E eu dava cola pra todo mundo errada. Pra que a galera... Deus. Tipo assim, pô, o Mauro tem as melhores notas, vou colar nele. Só que eu passava cola errada. Pô, Mauro. Eu chegava pra Ainda bem que eu não fui seu colega. Eu chegava pra galera e falava assim, ó, deixa eu fazer o trabalho sozinho. A galera deixava. Chegava na hora de apresentar, eu tirava o nome deles. Tu não fez? E cara, Mauro, tu era encrenqueiro, hein, eu era pai? odiado. Porque o ego ele tinha que estar lá em cima. Pra eu Chega aí. tentar aparecer. Isso era o que? Era uma autoestima fragmentada. Mas, pô, cara, você passava rasteira, pô, na galera. Assim, a responsabilidade era de cada um, né? De ter que... Pô, o cara sabia da responsabilidade que ele tinha. Quis dar um de esperto. Quis dar uma de esperto e era muito ferido nisso. Nossa. Cara, e pra eu descobrir que eu precisei de tratamento psicológico, que não era demônio. Cara, a maior tristeza do crente é descobrir que seus problemas não são demônios. Pô, então, tem essa questão de endemonizar, basicamente, vou botar essa palavra, endemonizar tudo aí, de sempre botar responsabilidade no demônio pra tudo. Cara, ele só não tá lá chateado porque é a gente que tá conseguindo fazer o trabalho dele, né? Botando ele numa posição que nem ele chega lá, ele até olha bem assim, opa, nem precisei de fazer nada.
que é demônio, cara, a gente expulsa. O que é espiritual, a gente expulsa. Mas tem coisa que é patológica. Você pode falar sobre isso. Tem coisa que a gente trata com medicamento. Tem coisa que é terapêutico. Tem coisa que você precisa se desenvolver ali. Eu custei pra entender isso. E tem horas que a gente chega, você tá falando sobre esse ponto aí, fazendo um paralelo pra medicina. Tem horas que a gente chega pro paciente, o cara chega no consultório fazendo queixa. Que a gente faz exame pra provar pra ele bem assim, ó, não tem nada. E aí, só que antes de fazer o exame, você já tem que falar com... Não adianta, se você chegar, simplesmente, ele começou a queixar, você faz o exame, só que você já pegou aqui que não é nada, você tem que já, antes de pedir o exame, você já tem que alertar aquele cara, ó, deixa eu te falar, a gente vai fazer o exame para tentar confirmar isso aqui. Agora, se não for, não adianta a gente chegar e criar um diagnóstico, porque senão, se você não antecipa isso, que o exame pode não dar nada e confirmar que ele não tem nada, o caboclo... Ele sai dali, ele cria a própria doença. Ele sai dali, vai pro próximo, ele sai dali, vai pro próximo. Isso. Até o dia que ele somatiza uma doença. Aí ele critica o primeiro médico e falou bem assim, tá vendo? Eu tô fulano de tal. Ele tinha um problema e isso aí é o mal da humanidade. A gente tá vendo aí muita doença realmente... muita doença psicossomática, absurdo. E a raiz de muitas doenças aí está muito relacionado a o que se pensa ali, a mente é aquilo. Tem umas coisas, tem um perfil. Eu costumo falar que às vezes doença, às vezes tem um perfil. De você chegar, bater o olho, conversar com a pessoa, trocar 5 minutos de ideia e aí você já chegar e falar bem assim, cara, tá explicado. E aí até quando a gente tá assim no meio, um monte de colega assim conversando, basicamente a gente já às vezes até ignora certo tipo de comportamento, um comportamento agressivo por conta de um certo tipo de doença crônica. A gente vê um paciente muitas vezes agressivo na lida, alguém chega e vem oferecer uma água, o cara já explode, quase joga o copo na cara. E a gente precisa levar com certa seriedade esse tipo de tratamento. Eu descobri que eu precisava desse tratamento foi no seminário. Eu comecei o seminário teológico com 17 anos, e porque eu sempre estive muito claro na minha vida, meu chamado pastoral, sempre foi muito claro para mim. Com 17 anos eu falei, vou fazer seminário, é o caminho que eu tenho que seguir. E no seminário eu tive aula de psicologia da religião, que eu fui entender ali como a psicologia ela entendia. Estou igual aluno de medicina. No meio da faculdade a gente descobre que tem um monte de doença. O problema é descobrir que tá cheio de demônio. Isso é. Ali no meio do seminário eu descobri, eu falei, cara, eu tô aqui estudando para tratar dos outros e eu preciso ser tratado. Pô. E para vencer o preconceito de procurar um psicólogo. E para chegar no psicólogo e com toda a nossa marra, sou seminarista, sou líder de trocentos adolescentes, sou semideus, sou isso. E para chegar com esse ego, e para chegar do tipo, tô ferido, é muito difícil. Nossa. Exige de nós uma humildade muito grande que eu não tinha na época. Exige de nós. Nessa época você tava com 16 anos, né? Com 17 para 18 anos. É uma época que você até entende, é uma época que realmente é difícil admitir, na verdade, certas coisas. Eu tava ali no auge da minha adolescência, eu já trabalhava, então eu já tinha meu dinheiro ali, um adolescente de 18 anos ganhando R$1.000, é rico, milionário. Eu tava ali no auge da minha adolescência, no auge da minha sabedoria, porque a gente até brinca no seminário, que Salomão, ele achava que ele sabia de tudo. O seminarista tem certeza. O seminarista, ele tem certeza que ele sabia de tudo. E eu sabia de tudo. E quem falasse que não, estava errado. A gente brinca que o cirurgião, ele brinca que ele pensa que é Deus. E o neurocirurgião, ele tem certeza. É a mesma lógica. E ali eu tive que vencer, cara, o meu orgulho, e falar assim, cara, eu tô ferido. E eu cheguei, e a minha primeira terapia durou 3 horas. Eu acho que eu devo estar devendo terapia pra psicóloga até hoje, gente. Porque na primeira terapia ela falou assim, Mauro, qual é o problema? Meu problema, meu trabalho e tudo mais, que meu chefe não me reconhece. Ela, seu chefe? E seu pai? A psicóloga já foi lá na veia.
Tal. Seu pai, como que é seu relacionamento com ele? Aí pronto. Falei, ai, pelo amor de Deus, meu pai. E foi lá. E foi lá que... E começou o tratamento, começou o tratamento. Eu comecei a abrir mão de coisas. Eu comecei a falar assim, cara, eu não preciso estar em todos os ministérios da igreja. Eu não preciso de ir em todos os cultos. Eu preciso consertar tal coisa. Mas você sentiu essa necessidade realmente de deixar no segundo momento esses ministérios mais por conta de identificar que você precisava de um tempo para você ou porque você achava que você não estava mais credenciado, não se sentia mais confortável em continuar com atuando naquelas áreas? Não, é porque na verdade eu fazia muita coisa. Ah, tá. Eu era sobrecarregado. Tá. Porque o meu ministério Igual você falou, mesmo, você foi se cercando de muita coisa. Eu fui me enchendo. E ao ponto de eu não conseguir, por exemplo, domingo à tarde, eu não consegui tirar um cochilo à tarde. Show. De tão acelerado que a mente tá. De me dar crise de ansiedade porque eu tava à toa, porque eu estava improdutivo. Porque eu já tava me enchendo de coisas. Então eu precisei diminuir o ritmo ali para viver, para realmente aproveitar tempo. Porque nesse momento eu já morava com meu pai. Com 14 anos eu fui morar com meu pai. Do tipo, tem problema com paternidade, eu vou lá morar com meu pai que resolve o problema. Não é bem assim. Tá, caraca. Você só, na verdade, e também, aumentou, na verdade, as suas feridas ali. Também, uma característica muito forte minha, que eu sempre fui corajoso demais. Não é uma... Na verdade... Não é uma demagogia. Quando eu digo corajoso demais, é porque se tinha um problema lá e eu tinha que resolver esse problema, eu ia lá e resolvia. Eu não tenho medo de falar que eu tô... Eu cheguei no meu pai e falei assim, olha, eu tô chateado com você porque você me abandonou quando eu era criança. E meu pai brutão, ele é brutão, família tradicional e tudo mais. Não, eu não te abandonei não, e tudo mais. Falei, me abandonou, pô, você saiu de casa, fez isso. Chegou na lata, isso você já tava fazendo? Isso eu já tava morando com ele, eu já tava cheio de treta, ele já tinha casado de novo, eu já tinha treta com a mulher dele de novo, eu tinha ciúmes do meu irmão mais novo. Cheio de treta, eu cheguei lá e falei assim, a culpa é sua. Você botou os dois pés no peito. Eu tô com crise de ansiedade, a culpa é sua. Caraca. Arrogante pra caramba e tudo mais assim. Mas na verdade não era uma arrogância, eu queria tirar de dentro de mim de alguma forma. Aí que eu comecei a entender do tipo assim, ele começou a me contar a versão dele. Do tipo assim, eu não te abandonei. Peraí, você continua sendo meu filho. Ouvi aquilo, mudou minha vida. Do tipo, você continua sendo... Se ele tivesse me falado isso com 8 anos, talvez não teria tido todas essas crises. Mas ele me falou com 19, ele falou, não, você é meu filho, eu nunca deixei de ser seu pai. Eu separei da sua mãe porque o nosso casamento se ruiu por um problema nosso, mas eu nunca deixei de ser seu filho. Ele não falou isso nesse amorzinho todo, né? Ele falou isso a gente quase saindo na porrada. Mas ele falou isso. Você tá ficando maluco. Você tá com essas crises de bobeira aí. Na época eu não entendia muito o que é essas ansiedades. Você tá com essas crises de bobeira aí. Isso é bobeira, rapaz. Vai um serviço, vai fazer alguma coisa. Vai namorar. E ele me cobrava de namorar. E eu falei, que namorar? Tá doido? Quero saber se você vai namorar, não. Caraca. E eu comecei ali a tratar ferida por ferida. E é muito legal. E eu gosto de conversar muito com os jovens hoje. Porque hoje o jovem, quando ele tá no ápice da treta, ele fala assim, meu Deus, o mundo acabou. E quando a gente começa a resolver, parece que piora. E eu sempre explico assim, falo, cara, quando você chega pra arrumar seu guarda-roupa, tá uma zona. Que primeira coisa que você faz no guarda-roupa? Tu mete a mão e tira tudo pro chão. E tá aquele zona no quarto que é só vontade de sair de casa. Não dá pra arrumar, né? Guarda-roupa com... todo bagunçado, sem tirar tudo de lá de dentro. Você tira tudo lá de dentro. Eu falei, depois que você tira, você vai dobrando coisa por coisa e colocando no lugar. Talvez é como uma ferida. Você tem que tirar aqueles band-aid velhos, você tem que tirar aquela casca e passando mertiolate, o álcool. Na minha época, quando eu era criança, minha avó passava um tal do mercúrio. E a gente ia no céu e voltava. Você passava aquilo ali pra tratar. E a gente tem que fazer. Porque e se a gente não tratar em algum momento, se a gente ficar adiando a cura dos nossos problemas, algum dia isso vai chegar. Algum momento isso vai chegar. E eu louvo ao Senhor porque Ele me permitiu viver isso solteiro, viver isso dentro da casa dos meus pais, com meu pai vivo, né, graças a Deus. E eu pude resolver com meu pai ali. E você teve que resolver alguma coisa com a tua mãe depois que você sentiu que estava esse ponto da tua vida estabelecido, no sentido assim de... você chegou a cobrar da tua mãe porque ela nunca te falou aquilo do seu pai? Na verdade, o fato de eu ir morar com meu pai gerou uma crise muito grande na minha mãe. Porque eu, com 14, minha mãe, desde que meu pai saiu, minha mãe virou a provedora do lar, minha mãe virou a mãe e pai ali, minha mãe virou tudo, minha mãe
é incrível tudo que ela fez. Minha mãe é sensacional. Só que minha mãe nunca entendeu o fato de eu ter ido morar com meu pai aos 14 anos. Pra ela isso foi uma crise. Do tipo assim, cara, ele tá indo pro cara que abandonou ele. Ele tá me trocando pelo pai dele. E toda aquela rejeição que eu senti, minha mãe sentiu. Toda aquela dor que eu senti, minha mãe sentiu. Só que eu não pude poupar a minha mãe disso. E muitas pessoas mais velhas chegaram perto de mim e me aconselhavam: volta pra sua mãe, volta pro casa da sua mãe e tudo mais. Só que eu virava e falava: gente, eu não posso poupá-la. Eu estou indo pra casa do meu pai para um tratamento que eu preciso. E eu não consigo tratar da minha mãe. Sim, a mãe não, o filho não cuida dos pais. Quem cuida do filho é os pais. Naquele momento também era necessidade, né? Desde os 8 anos, na verdade, você esperava por esse movimento. Eu esperava por aquilo dali. Talvez foi ali num negócio que eu nem sei explicar como foi. Que num dia eu acordei na casa do meu pai e falei: tô morando com ele. E foi assim, e eu vejo que Deus agiu muito nisso daí. Só que foi muito sofrido pra minha mãe. E da mesma forma que eu tive que chegar no meu pai e falar tudo isso e despejar isso no meu pai, eu tive que chegar na minha mãe também e falar: olha, mãe, eu tô chateado com isso, eu tive tais problemas com isso, eu tive problemas na infância, eu tive problemas aqui. Eu não sei se a culpa é da senhora, mas sobrou pra senhora também. E mãe e pai a gente sai na mão, mãe é choradeira. E foi meia hora de choradeira, e me desculpa, e você se sentindo pior do que... E eu me sentindo o pior filho do mundo, e eu me sentindo: meu Deus, o que eu fiz? Mas eu não tava errado, eu só queria... Não, tem, assim, é igual você falou, arrumar um guarda-roupa sem botar as coisas pra fora, você não consegue arrumar. Então, às vezes, essa necessidade realmente ali de chegar como fala, pra cura acontecer, de tocar no assunto, não tem jeito. Tem horas que realmente ele precisa daquilo acontecer. Nessa tua caminhada, até chegar nesse período do ministério, teve algum momento assim, você passou por vários momentos assim na tua vida, todos ali alinhados, buscando, sempre tá andando com Deus, mas teve algum momento que você sentiu assim: cara, eu acho que eu tô buscando de uma forma errada, eu acho que não é bem assim, desanimou nessa caminhada com Deus, a ponto ou de colocar ele numa caixinha de lado, ou a ponto de chegar e realmente abrir mão e viver uma vida totalmente a par da uma vida com Deus? Cara, eu sempre fui muito, muito, muito tradicional. Eu peco dentro da igreja. Eu sou não cristão até domingo, mas domingo eu tô na igreja. E isso eu tive já meus altos e baixos na igreja, tive meus vacilos, meus pecados, meus problemas, mas eu nunca faltei um culto. E era lá com a cara limpa, do tipo: Deus, tô aqui de novo, tu me conhece, eu não sou surpresa pro Senhor, o Senhor me chamou me conhecendo, então eu vou continuar aqui na igreja. Quando o Senhor quiser, o senhor trata aí. Mas nunca, tipo assim, desde o dia lá que eu me converti com 8 anos até hoje, minha frequência, domingo à noite eu tô na igreja. Quer me encontrar domingo à noite? Quer me encontrar domingo à noite é na igreja. Tô lá. Seja com a vida cristã em dia, digamos assim, seja com a vida cristã arrebentada, seja aí pelo rolê, eu tava na igreja. Não sei fazer outra coisa no domingo à noite. Amém. Isso aí é muito bom, né? Você chegar, quando você tem uma base muito bem firmada, entende a questão de princípio, entende realmente essa necessidade de você estar ali sabendo quem que é o cerne, quem que é a base da tua vida. Pô, isso aí é essencial para você realmente ter um como fala, para você toda vez que se perder em alguma coisa, numa decisão aleatória, alguma coisa da vida, você conseguir pelo menos achar um retorno, né? Só pra essa questão da paternidade ali, e como que eu posso dizer assim, o auge da minha vida, o auge da minha cura foi no dia do meu casamento. No dia do meu casamento eu chorei, e a minha esposa fala assim: nossa, ele tá muito emocionado. Você tá com quantos anos agora? Hoje eu tô com 26. E eu casei tem 2 anos atrás, com 24, e eu chorando, eu chorei demais, que dava pra encher uma garrafa, e minha esposa toda emocionada, né? Tipo, ele tá chorando. Emocionado. Só que depois de uns dias que eu fui falar pra ela o que tinha acontecido ali, porque Deus, ele me falou de um negócio muito forte. E quando eu tava entrando assim pro negócio lá do casamento, a marcha oficial, eu olhei pro céu e não desceu uma pomba não, mas eu olhei pro céu e tava tocando a música lá do casamento lá, e eu só consegui ouvir uma música:
restitui, eu quero de volta tudo que é meu. Glória a Deus. E eu fiquei assim, o que está acontecendo? Deus falou assim, eu vou restituir sua família. Mas não é a sua família original. Mas eu vou te dar uma nova família. E você vai entender o que é família. Amém. Você vai entender o que é paternidade sendo pai. Amém. Você vai entender o que é um lar estruturando o seu lar. Ele falou assim, você orou a sua adolescência inteira por restituição da sua família. Aquela família original não tem como restituir. Mas eu vou te dar uma nova família. Você vai entender o que é uma família. Glória a Deus. E cara, aquele momento ali foi assim, o ápice da minha cura. Foi o ápice que do tipo de eu não ter mais problemas de olhar para todo o meu passado, todo o meu histórico e falar assim, caraca, Deus, por que tu não me falou isso lá atrás? Mas foi completo ali a cura. Foi naquele momento ali, foi aquela cicatriz que você olha assim e fala assim, caraca, eu tô muito mais forte hoje. Eu acredito demais em casamento hoje. Glória a Deus. Amém. Rapaz, que experiência assim, sobrenatural. Quando eu falei que lá em Israel eu tinha esses insights, era isso que acontecia comigo. De tá falando sobre. Alguém tá falando sobre empadinha e eu tá vendo aqui uma história de um versículo. Entendeu? E assim, quando eu chegava, eu falava, caraca, o versículo é a resposta daquela pergunta que eu coloquei no livro. Era justamente. Isso é a ministração do Espírito Santo. Nossa, glória a Deus. Essa é a forma como ele age. E hoje eu tenho dificuldade. Hoje eu não tenho. Antes eu tinha dificuldade de falar quem era o Mauro. Hoje eu não tenho dificuldade. Hoje eu posso chegar e falar assim, eu sou o Mauro. Ah, mas qual o Mauro? Não, eu sou o Mauro. Ponto. Não precisa de Mauro, isso. Não, eu sou o Mauro. E aí sim, Mauro, a minha identidade é totalmente estabelecida. Amém. Eu entrei no casamento curado. Quando você entra num casamento curado, as coisas elas fluem melhor. Por isso que eu incentivo hoje todo mundo a casar, eu incentivo todo mundo a ter filho. Melhor coisa do mundo. Gente, seus homens tinham casado antes. Glória a Deus. Pelo amor de Deus. Não, é porque aquilo foi uma cura pra você. Muitas vezes é o que acontece quando as pessoas vão às vezes a um psicólogo e tocam em certas feridas, descobrem problemas, se curam e aquilo ali se transforma realmente assim uma coisa assim, uma revelação, né? E aí ele quer dividir, quer compartilhar com todo mundo. Só que aí no teu caso, tipo, como fala, um tratamento que aconteceu através de anos que se passaram. E aí você teve essa cura aí através no Espírito Santo ministrando. No momento, tua esposa emocionada deixou até o casamento mais bonito, com as lágrimas na entrada. E ela chorando e eu chorando, e ela não sabendo de nada. Glória a Deus. Pô, e como é que é, na verdade, tua rotina, seu dia a dia aí com Deus? Você tem algum momento específico do seu dia que você destina a leitura da Bíblia, tá ali louvando a Deus, ou na verdade você acorda ali, faz uma oração simples e... Hoje eu tenho algo que eu chamo de vida devocional. Uhum. Eu acredito demais na vida devocional. A gente às vezes tenta maquiar a vida devocional com alguns minutos com Deus. Sim. Mas na verdade eu acredito que a vida devocional é uma vida de devoção, onde você devota a sua vida a Deus. E é toda a sua vida, porque a gente fala assim, olha, eu sou devoto de tal santo. Uhum. E você ser devoto de tal santo é você colocar esse santo como uma prioridade em tudo que você vai fazendo. E vida devocional é você ter o seu coração devoto a Deus. Uhum. Eu acredito muito nessa vida devocional, onde a minha vida ela é toda devotada a Deus. E tudo que eu vou fazer na minha vida, eu coloco a vontade de Deus como preferência. A vontade de Deus, porque, por exemplo, lá Mateus 6,33 fala: buscar o reino de Deus sobre todas as coisas e as demais vão ser acrescentadas. Amém. Então, quando eu coloco o reino de Deus como prioridade, todas as demais coisas elas vão fluindo. Por exemplo, quando eu vou pro hortifruti de manhã, eu vou com uma missão muito maior do que vender fruta, muito maior do que vender ali, do que receber, do que ter meus clientes. Eu vou vender um testemunho. Eu vou vender um testemunho. Eu vou... Porque quando você pensa em fruta, você não está comprando só fruta. Você está comprando qualidade de vida. Você está comprando
Coisa saudável, você está comprando um alimento. E eu não quero só entregar aquelas frutas para aquelas pessoas, eu quero que aquela fruta mude. Eu quero que a experiência que ela passa ali no hortifruti comigo mude. O melhor hortifruti da cidade, cara, tá, galera? Tá ali na São João. É o melhor hortifruti da cidade. Então, e quando eu chego lá... A fruta assim, é abençoada Deus, e ainda recebe uma palavra. Eu falo assim, Deus, se o Senhor não me ajudar a atender esses clientes aqui, eu vou embora. Amém. Eu vou embora. E é isso. Claro que eu preciso ter rotina de leitura. Eu acordo hoje, eu tenho minha rotina de acordar entre 5h30 e 6 horas, onde eu tenho meu tempo ali de leitura bíblica. E eu gosto de fazer o estudo devocional semanal. Como assim? Eu pego um estudo, um texto, e eu trabalho a semana inteira nele. Eu vou trabalhar a semana inteira nele, por quê? Porque o dia é muito curto para eu meditar num texto. Então, às vezes, e a gente vai se enchendo e tendo pouco conteúdo. Então, o que eu pego assim? Eu pego, por exemplo, vou estudar, semana passada eu estava estudando sobre casamento. Efésios 5, a partir do 21 ali, do 21 ao 28. E falando sobre casamento. E eu estudei a semana sobre casamento. Segunda. Só em Efésios. Só utilizando Efésios, a base só como Efésios. Só aquele texto ali. E cada dia eu vou meditar em uma revelação daquele texto. E eu vou estudando, eu vou trabalhando, e eu pego aquele texto ali e vou aplicando no meu casamento. Cara, o marido ele tem que dar a vida pela esposa. Como eu vou dar a vida pela minha esposa? Como eu vou ser um bom marido? Eu tenho dado a vida pela minha esposa. Como que se dá a vida pela esposa? Como que você demonstra para a esposa que você tem coragem de dar a vida por ela? Porque a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa. E a Bíblia não fala que a esposa deve amar o marido. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A esposa deve ser submissa ao marido, mas o dever de amar é o marido. Então, quando você ama alguém, você tem que cuidar dessa pessoa, você tem que prover essa pessoa. E o marido, ele tem que prover todas as coisas, não é só dinheiro. Você não tem que chegar em casa, dar o dinheiro e falar assim, se vira. Não, você tem que prover a alegria da sua mulher. Se tua mulher tá triste, a culpa é sua. Você tem que prover a espiritualidade da mulher e não quer orar, não. Então vamos orar junto aqui, vamos ler a Bíblia junto, vamos na igreja junto. Isso é dar a vida. Isso é você prover ali. Você tem que prover uma situação dentro da sua casa de paz. Você tem que prover os princípios dentro da sua casa. Amém. Isso eu acredito que é dar a vida, é a provisão de vida. E a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Então, essa questão que você fala aí sobre a submissão, né? O termo submissão, às vezes ele é tomado às vezes como um termo pejorativo, de submissão, como alguém rebaixado. Mas aí eu vi uma pregação, e aí no meio da pregação, o assunto não tinha nada a ver com isso, mas aí a pessoa utilizou o termo, a expressão submissão, não falava sobre marido e mulher, mas falava bem assim, gente, olha só, toda vez que você lê um texto, e aí tem lá o título do texto, e aí você tem o quê? Depois, dividido em vários capítulos, você tem o subtítulo. O subtítulo, ele é inferior ao conteúdo? Não, ele é uma composição do conteúdo. Então a submissão, o termo submissão da mulher é uma parte de um todo, essencial. E aí vem os filhos, vem a composição, e aí você entende que assim, cara, eu sou um livro incompleto sem a submissão da mulher. eu sou um livro que sem essa submissão da mulher, sem essa participação dela, vai faltar um conteúdo. Como é que eu vou explicar sobre infarto no livro de cardiologia se eu não explicar sobre a questão de ateromatose? E como é que o marido vai chegar em casa, vai estar sempre bem apresentável, se às vezes não tem uma mulher que chega ali e edifica o lar, que é a função da mulher. A mulher sabe edificar o lar. E na verdade, ser submissa, a submissão, ela estar na mesma missão, né? Você estar na missão do marido. Você ser uma mulher submissa ao marido, ela está na mesma missão que o marido. E qual que é a missão? Ser uma família, ser a noiva de Cristo, ser a igreja dentro de casa. Uma mulher submissa não quer dizer uma mulher rebaixada, quer dizer uma mulher que cumpre o papel dela, que ela está numa missão. E isso se tornou pejorativo. Isso é recente, essa crise aí da feminilidade. Isso é uma crise
há pouco tempo que as mulheres começaram a falar assim, não, peraí, eu estou cumprindo um papel errado. E começa as disfunções dentro de casa. E aí, conta pra gente assim, você tem esse ministério, principalmente hoje você fala com jovens. De onde que surgiu essa ideia de trabalhar com jovens? Porque assim, você tem uma história muito forte, principalmente com relação à paternidade, que se remete a jovem, mas também uma história muito forte com relação a casamento. Sim. E de onde que vem aí? E além disso tem a questão do ensino hoje, né? Que você ministra também um ensino. Explica pra gente depois também um pouquinho sobre isso. Eu trabalhei com muito tempo com adolescente, né? Tipo, foram aí 7 anos trabalhando com adolescente. E o adolescente, ele tá naquela fase ali, de identidade, de paternidade. O adolescente, ele tá naquela fase ali de início de ciclos com o mundo. Então, é um tipo de trabalho. É um trabalho de muita amizade ali, um trabalho muito próximo. O adolescente é muito intenso. Então, quando eu e minha esposa, nós fomos para a Família Viva, Deus, ele nos encaminhou para a Família Viva ali em junho de 2020. E Deus falou muito claro com a gente. Falou, olha, acabou o tempo de trabalhar com adolescente. Agora eu tenho um novo tempo com vocês, com jovens. E pra gente foi desafiador, porque nós somos jovens. Sim. E tipo, todos os problemas que um jovem tem, a gente tem. E hoje, nessa descoberta com o trabalho de jovens, eu tenho visto que eu não tenho todas as respostas. Com adolescente, talvez eu tinha as respostas porque eram perguntas mais simples. Hoje o jovem é questões mais complexas. É porque, na verdade, hoje o adolescente na época era porque você já passou por aquela fase. Então aquilo que você já venceu, você é autoridade. Mas a juventude que hoje a gente... eu sou um jovem. Hoje eu sou ali um jovem que às vezes um cara chega com um questionamento e fala assim, Mauro, e aí? Fala, e aí eu também não sei. Vamos procurar ajuda. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas hoje eu e minha esposa, a gente entendeu a necessidade de trabalhar com jovem. E dentro desse trabalhar com jovem, trabalhar com famílias de jovens. Incentivar jovem a ter família. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde os jovens eles estão retardando o início da vida adulta. Você encontra jovens, adolescentes com 30 anos, adolescentes que não querem sair de casa, adolescentes aí e existe uma certa influência para que isso aconteça, para demorar essa maturidade, para o cara demorar a virar homem ali, para o cara demorar a assumir a responsabilidade, assumir o papel. E isso só vai entardecendo, isso só vai atrapalhando. E na juventude é que a nossa virilidade ela tá na alta, que a nossa disposição ela tá na alta. Aí o jovem, ele fala assim, não, eu vou trabalhar, construir minha carreira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, depois eu invisto na minha família. Aí você pensa assim, cara... A história da caixinha de novo. O que vai sobrar pra sua família? Tu gasta a tua energia toda ganhando dinheiro, tu gasta a tua energia toda viajando, tu gasta a tua energia toda fazendo tudo. O que sobra pra tua família? É aquele pai estressado de 40 anos que não quer brincar com o filho no parque, que paga alguém pra brincar com o filho. Você acha que um pouco dessa questão dessa crise de identidade no futuro, o cara que chega nos 50 anos de idade quer comprar o carro vermelho, o carro esportivo vermelho, é um pouco consequência dessa demora no amadurecimento? As pessoas elas estão pulando fase, ou não querendo retardar a fase. As pessoas estão nessa consciência de juventude eterna que não existe. Não existe. Toda fase é boa. Minha infância foi maravilhosa. Brincava na rua, soltava... Não, pipa eu nunca soltei, não. Tentei já, mas não deu certo. Jogava bola, corria, apanhava, batia. Mais apanhava do que batia. E foi maravilhoso. Minha adolescência, com todos os percalços... Fazia os outros tomar nota zero. Minha adolescência foi maneiraça. Eu tive momentos muito bons. Só que agora eu tô na juventude. Minha juventude é maneiraça. Minha vida casada é maneiraço. E depois eu quero viver a vida adulta de forma mais intensa. Vai chegar um momento que eu quero ser vô.
As pessoas hoje, por ser pai de menina, às vezes o pessoal me zoa, né? Você vai ser vô, sua filha vai casar. E eu falo assim, tomara que ela case, eu quero que ela case. Eu quero ser vô. Eu quero chegar na minha velhice e olhar pra trás e falar assim, caraca, eu aproveitei demais a vida. Amém. Eu vivi intensamente tudo e hoje eu posso morrer em paz, encontrar com meu Jesus em paz. O perigo das pessoas é que às vezes eles estão muito satisfeitos com aqui e agora, e sem esquecer que o nome presente, todo mundo gosta de ganhar presente, mas ninguém gosta de viver o presente. É uma dor aí que as pessoas têm de entender que do passado a gente tira a lição, do futuro a gente não sabe o que pode, assim, o que tem ali, o que o aguarda. Aqueles que confiam em Deus estão sempre esperando pelo melhor, mas ignora que tudo que para você tocar no futuro, você precisa de viver o presente, né? Cara, eu fico desesperado com a galera que não tem perspectiva de futuro. E isso é o que mais encontra. Dentro da igreja, fora da igreja. Empurrar com a barriga pra caramba. É o cara que tá indo. Você tá aí, mas você tá fazendo o quê? Tô vivendo. Vivendo o quê? Mas isso não é uma coisa do adolescente? Isso é algo que o adolescente tá pro jovem. Hoje você encontra o jovem na faculdade e você fala assim, você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo tal faculdade. Pra quê? Não sei. Pra ganhar melhor. Mas ganhar o quê? Tu é engenheiro, tô fazendo engenharia. Engenharia pra quê? O engenheiro constrói, engenheiro projeta, engenheiro inova. Não, eu quero ser engenheiro em tal lugar, ganhar um salarinho, aposentar. Eu fico assim, gente, tem alguma coisa errada? Qual que é a ambição dessa pessoa? O que ele está construindo? Porque vai chegar um momento onde essa geração que está aqui hoje vai chegar lá nos seus 35, 40 anos e vai chegar naquela crise de idade. O que eu construí? Tenho aqui meu carrão, tenho meu casão e tudo mais, mas e aí? Não tem a garra, não tem a perspectiva, não tem a... construir é o que você falou, gastam energia às vezes com coisa inútil, né? E não constrói nada. E o principal ali que é a família. Hoje a família ela é o principal e nós devemos gastar muita energia com a nossa família. E às vezes a gente tá deixando isso de lado. O jovem hoje ele não tá pensando nisso. Não, com os 25 eu resolvo, com os 30 eu resolvo. E vai gastando energia com tudo. E chega lá, acaba energia. E aí esse ministério lá é o Group, seria o que aí nesse... É o Grow Up. A Grow Up. Que é crescimento. A tradução é... A gente entende ali que é um ambiente de crescimento. Hoje lá na igreja a gente é pastoreado por redes. A gente tem a rede de adolescentes que chama Nação Team. Aí tem os jovens, que é da Grow Up, onde eu e a Isa a gente atua, né, trabalha. Aí tem o Grow Up Mais, que já são aqueles jovens mais maduros, jovens acima dos 28 anos. Tem o Grow Up A2, que são os jovens casados. A gente, apesar de eu e Isa sermos casados, a gente trabalha na Grow Up de jovens solteiros. Porque a gente quer motivar a galera a casar. A gente tá atuando ali porque a gente quer trazer algumas coisas, servir, né, os jovens solteiros ali para ajudá-los a casar, porque nosso testemunho de casamento foi muito forte. Amém. Nosso alinhamento e tudo mais. Então a gente quer servir, quer ajudar os jovens nessa área de casamento. Testificando através da vida de vocês aquilo que vocês já viveram, aquilo que vocês realmente têm de experiência aí no dia a dia. Vocês ficaram basicamente... você falou que com 20 anos mais ou menos foi quando vocês tiveram esse direcionamento de começar a trabalhar com jovem. Então vocês ficaram basicamente aí até uns 4 anos namorando. Na verdade a gente começou a trabalhar com jovens em 2020. Ah, tá, 2020. Foi em 2020. Ah, tá, não entendi que era que você estava com 20 anos, que você estava com 20 anos. Não, foi 2020. Foi agora bem recente. E aí, na verdade, assim, esse ministério, como é que é a participação, como é que é a interação? Ela também teve esse direcionamento na época de... E foi, na verdade, Deus falou primeiro com ela. Deus falou primeiro com ela de que ia nos mudar, e comigo foi falando, porque eu era muito apegado à rede de adolescentes. Caraca. Eu era muito apegado. Nossa, pra eu sair foi um parto. Foi uma dor, porque você acredita que talvez se Deus tivesse dado o direcionamento, talvez você ainda resistisse mais um tempo? Eu resisti por muito tempo. Na verdade, tem dias, porque
nos adolescentes, eu trabalhei assim, e o adolescente ele é muito intenso. Então eu trabalhava pouco e explodia. Adolescente, ele com formiga, brota assim. Ele vem, do nada tem 30 na célula. E eu tava muito acostumado com isso. E eu já tava num estágio ali onde eu era conhecido pela igreja inteira, já era popular ali no meio. Eu já dominava tudo. E trabalhar com jovens... Você tava até na sua zona de conforto. Pô, eu falava qualquer coisa, eu ia lá. Só que trabalhar com jovem é um desafio. Então eu tenho que me reinventar. E às vezes com jovem você trabalha, chega no cara, o cara fala assim, não quero mais. Eu li uma filosofia aqui e eu mudei de ideia. Isso jovem. O jovem é cheio de conceito, o jovem é cheio de coisa. Isso é um desafio pra gente. Porque a gente tem que mudar totalmente nossa característica. Eu sou criado em lar cristão, meus pais já eram batistas, já quando eu nasci. Então, assim, eu já desde pequeno ensinado, assim, igreja bíblica, escola bíblica dominical no domingo de manhã, ia pro culto depois da escola bíblica, e à noite, de novo, a gente voltava pro culto, e aí tinha aquele momento ali de novo, mais uma nova palavra. Então, assim, domingão, bateu, igreja. Graças a Deus, agradeço muito, meus pais continuam ainda nessa rotina, eles têm uma fé imensa ali, que realmente sem esta base na igreja, eles não conseguiriam nada na vida. Então, assim, mas assim, com o passar dos anos, né, a gente começa a querer questionar certas coisas, levanta peteca para algumas outras dúvidas. Eu tive esse momento que eu tinha comentado contigo de transição, ir para uma igreja, depois começar a frequentar. Nunca foi assim de fazer essas mudanças rápidas, tipo, fica 6 meses numa igreja, muda para outra. Sempre foi assim, foram mudanças durante muito tempo. Fiquei 8 anos em uma igreja, 6 anos em outra, e aí acabou. Na época que eu tinha ido para Ribeirão Preto para fazer especialidade, como ali foi um tempo curto, então eu fiquei realmente pouco tempo, foram 2 anos ali, 1 ano e pouco ali. Foi por conta de especialização. Sempre tive o mesmo entendimento dos meus pais. Mudou de cidade, eu preciso procurar uma base, eu tenho que procurar uma igreja. Então, quando eu cheguei no momento que eu comecei a trabalhar, e aí comecei a ganhar dinheiro, comecei a dominar certas outras coisas da minha vida que eu não tinha ingerência, que estava tudo, na verdade, numa responsabilidade da minha mãe e do meu pai direcionar. Então eu ia fazer isso, sempre consultava, eu ia fazer aquilo, sempre consultava, mas já não morando mais na mesma casa. Muito legal, você consultar. Só que aí chega num ponto que você quer meio que confrontar, e aí tinha coisas que eu não concordava, tinha outras coisas, e assim também acabei fazendo isso também com minha vida com Deus. Fazer levantamentos, questionamentos. Eu nunca tive aquele momento de falar bem assim, e Deus, isso não existe, isso aí realmente é coisa que estão querendo colocar, mas eu sempre gostei dos questionamentos. Sempre que alguém levantava uma peteca sobre um contra, eu falava bem assim, cara, vou bem ler. Então eu tenho até um amigo, que ele é cardiologista também, o Wilson, se estiver assistindo, um abração. Que ele é um cara que ele não é cristão, mas ele ama ler sobre diversas religiões primitivas. E aí eu acho muito bom conversar com ele, porque é o cara que me atualiza sobre tudo quanto é tipo de coisas assim, fora da realidade. Então quando ele chega assim, às vezes levantava uma peteca sobre um negócio, aí eu chegava e começava a ler a Bíblia para poder procurar a resposta em cima daquilo. E aí ele vinha e falava outra. Então aquilo foi assim, um negócio que me deu um upgrade e me deu um upgrade para poder ter entendimento da palavra, que chegou no momento, cara, que sem eu perceber eu fui estilingado para perto de Deus, porque foi puxando, falava sobre religião primitiva, sobre um monte de coisa, eu começava a ver e começava a ler, e eu comecei a ver filme. O filme que chegava ali, assistia um filme ali, um filme da Marvel, um filme desses ali, cara, eu começava a enxergar, eu falava bem assim, cara,
Isso aqui é um confronto ao cristianismo. E é legal que a própria Bíblia ela vai. Quando você lê a história de outras religiões, ou a história da formação do mundo, ou a história da filosofia, parece que todas essas coisas elas vão convergindo para um ponto principal. Por exemplo, eu sou fundamentalista, eu acredito no Big Bang. Beleza, quando você vai no Big Bang, você vai firme nessa história, chega num determinado momento que tem um ápice. Tipo, o que aconteceu nesse momento? E acabou de sair, você falou da história do Big Bang, você viu que agora saiu um estudo que os caras não estão conseguindo, na verdade, conseguir confirmar a história do Big Bang. Porque como na história do Big Bang, como a ciência conta. Quando você estuda o darwinismo, é incrível. Não tem um estudante de biologia que não gosta do darwinismo. É incrível. Só que você vai evoluindo. Só que em um determinado momento tem um elo perdido. Que é um determinado momento. Que nunca foi encontrado. Que nunca foi, não tem resposta. O mundo foi criado em bilhões de anos. Beleza. Bilhões de anos e a gente não pode discordar disso, porque a Bíblia não fala quanto tempo. Na verdade, a Bíblia especifica a raça humana em 6.000 anos, e isso a gente acredita. Mas a Terra a gente não sabe, e pode ser bilhões de anos aí. Não, mas aí tem um outro porém. Pronto, beleza. Se eu te perguntasse, com quantos anos tinha Adão quando nasceu? A Bíblia não especifica. Não, mas vamos dizer então, ele já era um homem. Já era um adulto. Adulto. Não tinha umbigo. Ponto. Se você... Tá certo. Não teria função, né? Mas enfim. Se você olhasse hoje Adão, você falaria que ele tinha 20, 30, 40 anos. Sim. Mas Adão só tinha um ano. Só tinha um dia de vida quando ele nasceu. Entendeu? Então a Terra, ela pode aparentar ter bilhões de anos, mas não necessariamente ela ter bilhões de anos. Entendeu? Se ele é um Deus perfeito para poder criar um homem na idade adulta, ele também é um Deus perfeito para poder criar uma Terra que aparenta ter bilhões de anos. Entendeu? Então, assim, tem certas discussões que acabam gerando... E nessa mesma teoria do Big Bang, eles vão e tudo mais. A Terra tem milhões de anos, tem milhões de anos. Só que a humanidade, tudo que a gente conhece, é do instante para cá. E qual é esse instante? O que aconteceu nesse instante? Eles não têm explicação, a ciência não tem explicação. Não existe teoria para isso. Aconteceu tal. Não sabe. E o jovem, ele entra nessas pilhas com uma facilidade do caramba. Ele entra. A gente trabalha, a gente rala pra caramba lá na igreja, a gente rala, trabalha com jovem, expulsa demônio, cura, prega a palavra e tal. Chega num determinado momento e ele fala assim, olha, eu acredito que isso tudo é verdade, que tudo isso é mentira, porque o meu professor de sociologia chegou lá, citou Nietzsche, falou não sei o que lá, e tudo isso é mentira. Você fala assim, meu filho de Deus, pelo amor de Deus, e tudo que a gente está falando aqui há muito tempo. Seu professor lá vai falar, e isso é raro, mas acontece sempre. Acontece sempre. Isso aí eu falo isso todo dia. É raro, mas acontece muito. Você, na verdade, além de lidar com o jovem, tanto na questão de ajuda, auxílio, dando uma palavra e tendo esses momentos assim de ministração lá na frente, tem também essa questão do ensino. Esse ensino que você tem para jovem, como é que funciona essa parte do ensino? No ensino ali, nós precisamos ter nossa base muito firme na igreja, na palavra de Deus. E você só vai entender a palavra de Deus se você estudar a palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus ela é autoexplicativa, ela se completa. Então, eu acredito muito que nós devemos estudar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é viva e ela é sistemática. Então eu acredito nessa questão do estudo. Eu e Isa, recentemente agora a gente começou a ser inseridos, começou a caminhar no ensino da igreja. Nossa igreja tem um ensino muito bem fundamentado, né? Lá o seminário lá são 5 anos e meio. Então tem um tempo, tem a escola de líderes, 6 meses, depois você passa pela biologia por 1 ano, depois tem a teologia ministerial por 2 anos, teologia pastoral por mais 2 anos, somando aí dá 5 anos e meio. E porque a gente acredita demais. É diário? O estudo é diário? E o estudo ele é sempre presencial. Tá. Ele tem a aula aos domingos e segunda-feira e o conteúdo para casa. Tá. E a gente incentiva
a galera a participar. Isso funciona segunda durante o dia, de manhã? Segunda à noite. Tá. Isso é não, é só para poder entender que aí o pessoal consegue, então, uma pessoa hoje que estiver interessada em chegar, em buscar, em querer começar, então... Ele tem um caminho. Não sei nada. O que eu faço? Você chega, você começa nos primeiros passos. Uhum. Você faz os primeiros passos. Não, mas é no horário bom. É no horário flexível. Domingo de manhã, segunda à noite. E lá na igreja tem um negócio, um projeto muito legal chamado Viva Go, que é pro adolescente jovem que está ali com 18 anos. A gente entende que é uma idade de talvez algumas incertezas. É uma idade onde ele está no alto da adolescência dele. Ele é velho demais para ser adolescente, mas novo demais para ser adulto. Ele está ali. Sim. E esse projeto de Viva Go, ele tem 1 ano de treinamento missionário, onde a pessoa fica 1 ano no sítio da nossa igreja e ela é treinada para ser um missionário. E todo final de semana ela vai para uma das nossas congregações, que aí faz todo um trabalho ali de evangelismo, de culto, que eu chamo prático. Sim. Então a gente incentiva todo adolescente da nossa igreja a doar 1 ano dele para Deus. Aí depois, quando você sai de lá, você vai pra faculdade. Tipo, servir o exército. É tipo servir o exército. O exército de Cristo. A glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí geralmente com 18 anos. Que na verdade é numa época que vocês identificam que a pessoa tá num perfil que o ideal seria começar ali. Seria começar ali, porque ela não tem ainda tantas responsabilidades da vida adulta. Porque hoje um adulto largar fica muito mais difícil. Sim. E ele ali já terminou com as obrigações escolares dele. Então é uma idade legal. Ele fica inserido, ele fica 1 ano ali, vivendo, acordando, dormindo e acordando ali. Ele fica no sítio da igreja totalmente imerso. Caraca, e a que visita maneiro. Dele é na segunda-feira à tarde, que os familiares podem ir lá visitar. Que maneiro. E é 1 ano de dedicação total. E isso muda a vida dos jovens. Porque tem uns que saem de lá pastores. E tem uns que saem de lá e falam assim, cara, Deus me chamou para ser médico. E vai pra medicina, porém não vai com dúvida, do tipo, tô lá ou não tô? O que é pra fazer? Não, vai com o princípio enraizado, ponto. Isso aí é o que importa. É a questão da como fala? É a questão da edificação, da definição. Olha, criação de identidade. Isso aí é uma coisa que as pessoas não saem fiz esse paralelo, mas as pessoas às vezes não saem do exército, ou então saem de uma faculdade, ou então saem de um período depois de dedicação exclusiva a aprender alguma coisa com por assim dizer, os vícios, os entendimentos, olha, isso aqui eu não posso mais fazer porque eu aprendi que... E é diferente. Quando você vê uma pessoa ali que ela foi treinada e tudo mais, ela pode seguir qualquer área. Se você pegar um ex-militar, qualquer área, ele vai ser disciplinado. 7h50 tem que chegar, 7h49 ele tá na porta. É disciplinado. E na vida espiritual também existe disciplina. E aí, na verdade, hoje só a participação de vocês no ensino é para lidar, já não seria com esse perfil com esses jovens aqui. Isso, lá a gente não atua muito lá não. Na verdade, hoje no ensino a gente tá no apoio. A gente tá se desenvolvendo. E pode ser que em algum momento a gente chegue a dar aula e tudo mais, mas hoje a gente está ali no apoio, tentando ajudar na organização, tentando ajudar para que mais pessoas. Agora a gente está lançando a plataforma online, na verdade foi lançado, né, tem uns meses, para que as congregações, hoje são 140 igrejas, para que as congregações também se desenvolvam teologicamente, também se desenvolvam na visão da igreja, no conhecimento da palavra. E hoje a gente está aí nessa empreitada aí de desenvolver. Eu tive eu sempre tive uma dificuldade muito grande na questão de leitura, para poder chegar e adquirir conhecimento. Aí ainda mais na época hoje que a gente começa a olhar muito vídeo. Mas enfim, época de pandemia, eu acabei criando um pouco mais do hábito da leitura, porque é muito antissocial. Você às vezes está dentro de um CTI, que eu trabalhei dentro do CTI nessa época do Covid, e você está olhando assim um celular. Mas ninguém critica se você abre um livro. Então, criei um hábito então, de leitura na época do Covid. Então foram 38 livros no ano, mais 40 no outro. E assim, é uma maravilha, né? E aí, só que assim, a gente é a média dos últimos 5 livros que a gente lê. E um recado que eu deixo para todo mundo: a Bíblia tem sido um desses 5 livros. Tem que ter rotina de leitura. Então assim, justamente essa questão de estar lendo a Bíblia,
Aí chegou uma época que eu comecei a fazer leitura assim. Eu lia o Velho Testamento de manhã e lia alguma coisa do Novo Testamento. E aí o Espírito Santo chegava no momento, no dia que eu lia, às vezes um ensinamento ou então uma orientação de Deus a Moisés sobre uma lei, e aí você via Jesus Cristo agindo alguma coisa naquela lei ali, e aí você falava, caraca, eu nunca tinha percebido isso aqui. Eu nunca tinha percebido. O livro de Deuteronômios, o livro de Levíticos, o livro de Números, quando você lê ali e ao mesmo tempo você faz a leitura do Novo Testamento, sabe aquela leitura que parecia chata? E aí quando você começa a ver Jesus Cristo vivendo aquelas leis, cara, eu nunca falaria que eu pegaria aquele livro para ler com tanto gosto. Eles se completam, né? Na verdade, Cristo ele não veio para extinguir o Antigo Testamento, ele veio para completar o Antigo Testamento. Nossa, mas é muita atitude de Jesus Cristo que tinha passado despercebido. Quer ver? Vou te dar um exemplo. No dia que eu estava lendo sobre a mulher do fluxo de sangue, tá lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 6, Mateus 9, que é logo depois que ele faz a travessia para curar, para libertar o gadareno. Sim. Aí ele retorna, tá ali, Jairo comunica que a filha estava morta, e aí Jesus está nesse percurso. E aí Jesus, nesse percurso, quando ele chega ali, está indo para curar a filha de Jairo, aí ele chega e a mulher fala da história, conta essa história então de quem que era essa mulher do fluxo de sangue, e aquela mulher havia gasto dinheiro com vários médicos, e aí aquela mulher vai ver Jesus passando e toca na orla do manto de Jesus. Especificamente fala sobre o toque na orla de Jesus Cristo. Não fala que ela tocou em Jesus, fala que ela tocou na orla. Fazendo esse toque, né? E Jesus logo diz, não, de mim alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Virtude, leia-se vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você vai ler justamente o livro de Levíticos, e fala bem assim, fala sobre a orla do manto dos judeus, que ela era composta de várias, como se fosse franjas, e aquela franja, cada uma daquelas franjas significava alguma coisa na lei, para que quando um judeu olhasse para outro, antes dele julgar, ele julgasse baseado na lei, e quando ele tivesse que baixar a cabeça, ele estivesse refletindo na palavra. Então aquela mulher tocar no manto de Jesus, ela estava buscando a palavra, e através da palavra ele encontrou Jesus. O Novo Testamento, a ação de Jesus, ela veio para completar, né? Nossa, ela não veio para o Deus do Antigo Testamento não Deus mal. Não, é uma ação de complemento. Cristo veio para cumprir, para fazer valer. É o sacrifício único perfeito. É Ele que nos dá acesso ao Pai. É Ele que nos redime. É Ele que nos rende, que nos salva, que nos compra. É Cristo. Ele veio para completar tudo. E tudo se baseia em Cristo. E Cristo pode todas as coisas. Então, sim, justamente essa questão dessa necessidade do ensino que você estava batendo aí, a tecla que o jovem precisa, eu acho que é justamente deixa um pouco de assistir o fulano de tal, deixa um pouco de lado a pregação matinal ali do fulano, do Beltrano, dedica um pouquinho ali, mesmo que comece ali ouvindo o Holy Bible. Às vezes é bom uma coisa que eu aconselho muito é ler a palavra pela palavra. A gente está tão viciado em ler a palavra com comentário embaixo, Bíblia de estudo, Bíblia de ensino, estudo, comentário e tudo mais, e a gente vai lendo e esquece a palavra de Deus. E lê a palavra pela palavra. O que a palavra está dizendo ali? O que é? Ela está falando aqui que Deus amou o mundo. Tá, mas por quê? Não, só está falando que Deus amou o mundo. E o que significa que Deus amou o mundo? Que Deus amou o mundo. Que Deus amou, pronto. E isso tem que ser só revelação, não precisa de mais e mais. Não, essa é a sua devocional. Mas é engraçado que a Bíblia, se você questiona, ela responde logo em seguida. Porque Jesus entrou num barco e acabou enfrentando uma tempestade. Você sabe o que Jesus estava fazendo quando ele entrou naquele barco? Quando ele entra naquele barco, né? Não, Lucas, eu vou comentar, o Lucas assistiu, a gente acabou fazendo, eu peguei isso para ler e eu tomei aquilo como uma revelação. Eu falei, caraca. Primeiro assim, ele acorda, a história diz que ele acorda, a Bíblia diz que ele... A história, né? A Bíblia conta, então, que ele chegou, ele acordou de manhã, e aí as pessoas já foram começando a juntar,
E aí ele simplesmente falou, olha, antes que chegue muito mais gente, vamos entrar no barco ali e a gente vai atravessar. Ponto. Não fala o porquê, não, simplesmente só vai. E no meio do caminho, o que ele acaba encontrando? Uma tempestade. E ele vai lá, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, fala que ele repreendeu a tempestade. Aí ele chega do outro lado. Aí você fala, peraí, por que entrar num barco para atravessar para algum lugar? Fazer do outro lado, só para acalmar essa tempestade? Entendeu? E não é acalmar uma tempestade, porque quando a Bíblia diz que Jesus mesmo disse que quando ele expulsou um demônio, ele foi questionado, você tem autoridade para expulsar demônio porque você pertence ao inferno. E aí Jesus vai lá e repreende e fala bem assim, olha, se um reino luta contra você mesmo, aquele reino está fadado ao fracasso, porque dividir ele... Então o fato de Jesus e os 3 evangelhos falarem que ele repreendeu a tempestade, quer dizer que aquela tempestade não veio de Deus. Ou seja, peraí, então tem uma luta para começar, que ele está tentando atravessar o Mar da Galileia e ele está sendo impedido, porque ele teve que repreender aquela tempestade. E aí ele chega lá do outro lado, ele chega numa cidade, Genezaré. Genezaré não era cidade judaica, não aceitava a questão não aceitava as leis hebraicas, não tinha aquilo como referência, nunca esperou o Messias, e quem que recebe ele? O endemoniado de Gadara. Já vem gritando. E aí ele chega, vai lá, tem todo aquele contexto, mas ele liberta aquele homem. Depois que ele liberta aquele homem, aí tem a cena, a história dos porcos, que os demônios entram nos porcos e eles se suicidam, e o povo fica revoltado, porque veio um homem que, além de fazer alguma coisa com aquele endemoniado, que libertou, ninguém deu graça porque ele libertou. Não, eles ficaram revoltados porque eles perderam os porcos e expulsaram Jesus de lá. Cara, para pensar. Jesus, então, ele acordou, entrou num barco, repreendeu a tempestade. Para quê? Para libertar um homem, porque ele precisava de libertar aquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem pediu para seguir Jesus, e Jesus falou, não, você tem um ministério, você vai levar a minha palavra, e você tem muitas pessoas para poder falar daquilo que eu fiz por você. Cara, só lendo a Bíblia que você vê. E é legal que tem propósito. Que quando você lê essa questão de Gadara ali, e ele fala assim, pô, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus fala, não. E às vezes Deus fala não com a gente. Deus, eu quero ser pastor integral aqui, eu quero trabalhar na igreja. Deus fala, não, eu preciso de você lá na UTI. É o que você fez. Não. E depois, quando você vai ler um pouquinho pra frente a Bíblia ali, Jesus, ele chega em Decápolis, que é a região dali onde tá nessa região ali. E quando as pessoas veem que Jesus está se aproximando, a Bíblia fala que as pessoas, eles trazem os cegos, os mudos e os paralíticos para serem curados por Jesus. De uma região sem influência judaica, de uma região que tinha muitos samaritanos, muita gente misturada ali, que não conhecia sobre Jesus, que não sabia. Como que eles ouviram sobre Jesus? Foi esse endemoniado, ele fez uma obra evangelística para que quando Jesus voltasse ali, as pessoas já vinham e já se convertessem. Esse é o trabalho do evangelista ali, esse é o trabalho de preparar o terreno, preparar tudo para quando chegar Jesus, para que Jesus chegue e traga a salvação. É isso aí. Mauro, conta pra gente agora, só perguntar uma assim, você tem alguma experiência, alguns que você acha assim, pô, essa aqui, cara, isso aqui foi sobrenatural, só realmente a mão de Deus para poder realmente justificar eu ver isso acontecer, que você possa compartilhar com a gente? Cara, teve uma... Além dessa história do casamento, que já foi... Essa história. Mas quando eu literava adolescente, tinha um adolescente uma vez que ele teve câncer, e o estágio dele já estava assim, mal. Eu não entendo muito disso, mas o médico falou, não volta. Já tinha um diagnóstico, já tinha um laudo médico já falando sobre o prognóstico. Já, era leucemia, as plaquetas dele estavam em 2.000, bem abaixo da média. A média é 100, 150. A média é 100, 150, tava ali 2.000. Na época ele falou isso com a gente, eu falei, então, se tá 100, 150, tá bem ruim. E ele falou assim, cara, arruma a gente pra doar sangue, pra gente tirar a plaqueta e botar nele aí e tudo mais. Isso foi dia 2 de novembro de 2014.
A gente falou assim, beleza, vamos encher uma van aqui e tudo mais. Só que a gente tudo duro e a gente foi juntando dinheiro, a gente foi pegando e tudo mais. E a gente arrumou 16 pessoas para ir lá pro Rio doar sangue. E a gente foi pro Rio doar sangue e tudo mais, doamos sangue. E todo mundo com fé. E a gente ainda tentou passar no hospital para ver ele. E o médico, ele tava na UTI, na CTI, algo assim. O médico não deixou, falando, não tem como visitar a gente e tal. E foi muito engraçado porque a gente voltou para casa, tipo assim, pô, nosso sangue vai salvar ele e tudo mais. E no dia seguinte, no dia 3 de novembro de 2014, a plaqueta dele do nada subiu. Do nada, ele teve uma melhora significativa que tiraram ele do CTI, mandaram ele pro quarto e começou numa crescente de recuperação. E a gente ficou assim, tá, usou nosso sangue, né? Aí a mãe dele falou, não, eles não fizeram mais nenhuma impulsão de plaqueta. A plaqueta dele se gerou lá, alguma coisa regenerou. Assim. E eu fiquei assim, gente, como assim? Como assim, Deus? O que aconteceu? Veio uma cura do céu ali. Sabe, Deus ele fez a gente sair daqui e ir pro Rio no ato de fé. A gente doar ali o nosso sangue, a gente mover pessoas, a gente ter fé, a gente orar por ele e Deus curar de forma divina. Sem nenhuma intervenção nossa ali, né? Ou seja, a gente doou sangue ainda para outras pessoas, a gente foi abençoar outras pessoas. E ali a gente viu a mão divina. Graças a Deus ele tá curado, ele tá bem. E a gente viu a mão de Deus ali, mediante uma ação nossa, mediante uma fé nossa ali, a mão de Deus entrar, com providência curar. Eu vejo muito isso aí, às vezes, com relação a Deus. Às vezes a gente vai, enfrenta situações, passa por momentos, eu não sei o que ele viu, com quem que ele falou, que testemunho que ele deu lá dentro, mas que às vezes a gente vê o que Deus quer. É simplesmente te colocar em certos lugares, acessar certas portas que naturalmente você não acessaria, para poder chegar e realmente ali dar um testemunho e chegar numa pessoa, alcançar uma pessoa. Com certeza essa equipe que tratou ele viu algo realmente assim, que só mesmo pela mão de Deus. Só pela mão de Deus. Às vezes não. É muito fácil se criar o estigma do médico ateu. Isso aí é o normal. Comum, né? Não, isso aí é o que mais se vê. Mas, cara, o médico também, quando ele chega lá de manhã, ele olha, ele vê um exame, ele quer o quê? Ele quer fazer alguma coisa, ele quer tentar ajudar. E assim, quando alguma coisa chega naquele momento que ele fala bem assim, cara, só mesmo daqui não dá, Deus, age aí, porque daqui eu não tenho mais nada. Eu vou falar pra essa família. Pô, as pessoas acham que assim, conversar e passar, às vezes, um prognóstico é doído não só para quem recebe, mas também é doído para quem fala. Porque a pessoa tá esperando notícia boa, né? E isso pra gente dói, porque é a sensação de impotência. Tô aqui para resolver e não resolvi. E aí você chega ainda quando você vê milagre acontecer, quando você vê a situação reverter, sem a gente ter como fala? Sem a gente ter tido participação naquela melhora. Cara, né? Você fica assim. É tipo Deus de Gideão falando assim: não, eu não preciso de 30 mil, eu preciso de fé, eu preciso de 300. Glória a Deus, se fosse 30, tinha tido um resultado absurdo. Pô, assim, Mauro, cara, muito obrigado mesmo pela participação. Cara, se você pudesse hoje, você tá lidando com jovens o dia inteiro. Sempre, né? Continuamente. Se você puder dar uma mensagem, tiver uma mensagem para aquelas pessoas que ainda têm uma certa dúvida, cara, eu devo ainda realmente. Às vezes a pessoa chega, vê um amigo, vê um parente que é cristão, mas tem a dúvida de tomar aquela decisão, ou então tem hoje uma resistência em tomar a decisão hoje de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida por conta das experiências que ele teve. Que palavra que você tem para essa pessoa e que palavra você teria para poder dar para essa pessoa? Cara, que Cristo ele é suficiente, que Cristo ele é completo, que Cristo ele quer nos salvar. Cristo ele quer nos dar um destino, um propósito. Sabe, Cristo ele quer nos dar uma vida de abundante, uma vida plena. Cristo quer que a gente tenha uma vida extraordinária. Então,
às vezes a gente fica tão com medo da igreja, às vezes a gente fica tão com medo de ir agora, eu vou ser crente, vou ser obrigado a usar tal coisa. E que eu falo, cara, tenha uma experiência com Cristo. Tenha experiência com Jesus. E depois da experiência com Jesus, você faz o que você quiser da sua vida, mas tenha uma experiência com Jesus. E alguma coisa vai mudar, alguma resposta você vai ter, uma transformação vai ter. A vida com Cristo é justamente essa transformação, né? Amém. Mas, palavra abençoada. Mauro, mais uma vez, muito obrigado por você aceitar o convite aí, tá? As pessoas realmente elas precisam ouvir justamente sobre essas histórias e ver como é gratificante uma transformação, ver como é gratificante realmente entregar a vida e aos caminhos de Deus, entender que Ele não é só um super-herói para ser um salvador, mas que Ele também é um Senhor, que se você aceitar, se submeter a direcionamento dele, a vida ele vai te levar a lugares muito, muito além do que aquilo que você pode imaginar, né? Porque na vida, eu acho que crer em Deus é justamente isso, é acreditar que Deus tudo pode. Não é mesmo, glória a Deus. Obrigado.